5 suplementos que eu tomo todos os dias, e se você quiser saber quais são eles e por que eu tomo, fique aqui comigo até o final desse vídeo, me acompanhe até o final do vídeo que eu vou contar tudinho para você, ok? E se você é novo aqui ainda no canal, não me conhece, eu sou Alex Precioso, sou especialista em fisiologia, sou também graduado em odontologia e pesquisador apaixonado por temas voltados à saúde, e esse aqui é o nosso canal no YouTube para que a gente possa falar de saúde geral, alimentação saudável e o que fazer para a gente ter uma saúde melhor, uma vida mais longa e uma vida longa sem doenças, ok? Então vamos lá. Primeiro suplemento que eu julgo essencial, magnésio. O magnésio ele é muito importante, ele participa de mais de 350 reações químicas, bioquímicas do nosso corpo, é um mineral muito abundante, nós temos muito magnésio no corpo. Para você ter uma ideia, uma pessoa de 70 quilos mais ou menos tem aproximadamente 25 gramas de magnésio. Só que 1% só desse total circula no sangue, está na corrente sanguínea. O resto está tudo dentro das células, que é onde ocorrem todas as reações bioquímicas e enzimáticas em que o magnésio ele ajuda, né? Então ele está lá dentro da célula. E um dos maiores especialistas em magnésio no mundo, extremamente respeitado, né, era o Dr. Arnold Veloso. Ele faleceu ano passado, em julho de 2022, e ele era uma sumidade em magnésio, né? Inclusive ele publicou um livro chamado Magnésio, o que ele pode fazer por você. Então, se você puder, compre esse livro, né? Um livro muito bom, tem uma leitura fácil e você vai ver ali todos os benefícios do magnésio. Inclusive ele mostra no livro quais são todos os tipos de magnésio, ok? Mas de uma maneira geral, o magnésio ele é muito importante lá para a síntese das proteínas, ele é importante no processo de contração dos músculos, ele é importante para os nervos, né? Ele é muito importante na condução do impulso nervoso, ele ajuda na glicemia, né? Na diminuição, no controle da glicemia, ele ajuda no controle, na regulação da pressão arterial, ele participa do processo de controle do ritmo cardíaco, né? Se o coração vai bater mais rápido, vai bater mais devagar. Ele é muito importante no sistema imunológico, ele melhora muito o sistema imunológico e ele ajuda a controlar as doenças cardiovasculares. Então, sem magnésio, por exemplo, a gente fica sem energia, né? A produção de energia ela ocorre lá nas mitocôndrias, né? Durante o ciclo de Krebs. E essa reação e esse ciclo, né, que produz energia depende de magnésio, ok? A própria vitamina D, que a gente já falou muito aqui, ela precisa de magnésio para ela agir corretamente dentro das células, ok? O Dr. Arnold ele dizia que se a gente fosse comparar as vitaminas e os minerais com os integrantes de uma orquestra sinfônica, o magnésio seria lá o cara que carrega a batuta lá, ele seria o maestro da orquestra, ok? De tão importante que ele é. E tem vários tipos de magnésio, né? Eu particularmente tomo dois tipos todos os dias, o magnésio de malato e o magnésio treonato. Tem outros tipos, tem o óxido de magnésio, tem o magnésio taurato, tem o carbonato de magnésio, tem o magnésio glicina, tem o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, inclusive, é o mais barato de todos, é o mais acessível, vende em todas as farmácias, mas também é o que tem menos biodisponibilidade, né? É o que menor tem capacidade de absorção no nosso organismo, ok? Eu tomo o de malato, o 350 mg, porque ele é associado ao ácido málico, que é um composto orgânico, né? Por isso que leva esse nome, de malato, que tem a capacidade de ajudar muito na formação de energia, né? Deixa a gente mais disposto, né? Ele é muito bom para quem faz exercícios físicos todos os dias. E eu tomo todas as manhãs o magnésio de malato, 350 mg. Eu tomo também o magnésio treonato, 500 mg, todas as noites, aí eu tomo à noite, né? Por quê? Porque o treonato, a treonina é um aminoácido, né, que faz com que o magnésio chegue até o cérebro e promova um bom relaxamento cerebral. E aí a gente vai acabar dormindo melhor e o nosso sono melhora bastante, ok? Então,
O magnésio é um mineral que eu não deixo de tomar de maneira nenhuma. Eu tomo todos os dias o magnésio e tomo há bastante tempo, ok? Vamos lá para o próximo. Magnésio, agora o zinco. O zinco também é um mineral muito importante. Aliás, todas as vitaminas, todos os minerais, né, são muito importantes. Mas o zinco é um mineral que também participa, né, além de participar de muitas reações bioquímicas no corpo, ele é muito importante no sistema imunológico. O zinco ele é cofator para ativação de mais de 100 reações enzimáticas no nosso corpo. Ele participa da formação de mais de 300 proteínas. E se a gente tiver dificuldade, por exemplo, de formar proteínas no nosso corpo, a gente está enrolado, né? Porque a proteína ela é fundamental, ok? Outra coisa é que o zinco tem um papel muito importante no pâncreas. Então, para você que é diabético, é importante essa informação. Lá no pâncreas, o zinco ele participa da formação, do armazenamento e do transporte da insulina, né? Então, se você é diabético, você tem que entender que o zinco é um mineral que não pode faltar na sua suplementação diária, ok? Ele vai ajudar muito no controle dos níveis de glicose, tá? Eu tomo 30 miligramas todos os dias após o almoço, ok? Então, esse foi o zinco. O outro é o cobre, né? E o cobre, além também de ser um mineral muito importante, ele também é considerado um cofator também, né? Cofator é que as reações precisam de outras substâncias para que elas se concretizem, né? E o cobre também é um cofator da formação das enzimas, é um cofator na participação das reações enzimáticas, né? Então o cobre ele é muito importante, inclusive lá no cérebro, né? Por quê? Porque os nervos eles são revestidos por uma bainha de mielina, que nós chamamos de bainha de mielina. É como se fosse a capa protetora dos nervos. E o cobre, além de ele ajudar na condução nervosa, né, que é parte dessa bainha de mielina, ele é importante para proteger essa bainha de mielina dos danos, né? Então, se você tiver uma bainha de mielina que é a capa protetora bem formada e bem protegida, você vai ter um sistema nervoso duradouro e mais eficiente, ok? O cobre também é muito importante no metabolismo do ferro, né? E também é importante na absorção do ferro, tá? Ele ajuda na produção, por exemplo, das hemácias, ele ajuda na produção da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que tem a função de carregar o oxigênio e está dentro da hemácia. A hemoglobina está dentro da hemácia, que é uma célula do sangue. Então, às vezes a pessoa está com anemia, por exemplo, então, além da falta de ferro, ela pode ter a falta de cobre também, ok? Outro detalhe importante é que o cobre e o zinco, eles competem entre si, né? Um diminui o outro. Então, toda vez que a gente toma um deles, a gente tem que tomar o outro, né? Eu tomo 2 miligramas de cobre junto com o zinco. O ideal é que se tome 1 miligrama ou 1,5 miligrama de cobre para cada 15 miligramas de zinco, ok? Muito bem. Outro suplemento muito importante e famoso nos dias de hoje, muita gente toma, muita gente gostaria de tomar, é o ômega 3. Você já deve ter ouvido falar no ômega 3, né? Primeiro, o que é o ômega 3, né? A gente ouve falar do ômega 3 e tal, mas o que é o ômega 3? O ômega 3, ele é um ácido graxo, o ácido graxo é uma gordura necessária, né, extremamente importante para o nosso corpo, e o nosso corpo não consegue produzir esse ômega 3, né? Então, tudo que a gente não produz, a gente tem que se alimentar, né? A gente tem que ingerir de outra maneira, ou através dos alimentos ou através dos suplementos. E onde estão os ômega 3, né? Principalmente nos peixes que vêm de águas geladas e águas profundas, ok? Mas antes da gente entender a importância do ômega 3, eu vou fazer um parênteses aqui do ômega 3. Antes da gente entender a importância desse ácido graxo, a gente precisa saber que hoje em dia se fala muito numa inflamação crônica, numa inflamação sistêmica, né? E essa inflamação a gente não sente.
num provocador, ela é diferente da inflamação comum que acontece quando a gente bate um braço, a perna, né, que fica vermelho, fica roxo, fica inchado, né, dói pra caramba. E essa inflamação ela é imperceptível, mas quando o seu médico pede um exame de sangue para você, ele consegue saber se você está inflamado, se você é uma pessoa inflamada por dentro ou não, ok? Então é importante essas avaliações. E por que eu estou falando bastante por que eu estou falando dessa inflamação? Porque se você não sabe, essa inflamação crônica é quem aumenta muito os riscos de todas as doenças crônicas desse mundo moderno, desse mundo agitado que a gente vive hoje, ok? Então, essa inflamação, ela aumenta em função de todos esses detalhes que eu estou falando, aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, de doenças respiratórias como bronquite, asma, hipertensão arterial, diabetes, né? Doenças metabólicas, como é o caso da obesidade, da dislipidemia, que é o descontrole das gorduras, né? E uma das maneiras da gente combater essa inflamação e até prevenir é consumindo o ômega 3. O ômega 3 é como se fosse o xerifão, né? Ele ajuda muito a melhorar essa inflamação crônica, ok? Inclusive as inflamações articulares, né? As doenças como doenças reumatoides, ele ajuda bastante também. Ele também tem uma ação anticoagulante e acaba sendo bom para o cérebro, porque ele melhora o fluxo sanguíneo, melhora a memória, previne o AVC. É muito bom para a cognição, que é a função do cérebro ligada ao conhecimento, ao desenvolvimento intelectual, o que nos dá mais entendimento das coisas, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil de entender, ok? Tem inclusive estudos novos que mostram que o ômega 3 ajuda no tratamento da depressão. Hoje tem um grande número de psiquiatras que estão indicando o ômega 3 como um coadjuvante no processo no tratamento das depressões, ok? O ômega 3 ajuda ainda na questão cardíaca, ele melhora o HDL, ele previne o infarto, ele baixa o LDL, ele melhora a espessura das artérias, ele deixa as artérias um pouco mais finas, né? Deixa elas mais, inclusive, mais finas não, mais espessas, deixa elas mais firmes, né? E se você quiser saber, né, sobre mais benefícios do ômega 3, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre só o ômega 3 e aí eu vou poder falar dos tipos do ômega 3, qual é melhor para o cérebro, qual é melhor para o coração, qual é melhor para você comprar, o que pode estar falsificado e o que não, ok? Então vamos lá, deixa aí nos comentários, beleza? O outro suplemento é a minha queridinha, é a vitamina D. E por que ela é tão queridinha assim? Porque além de tudo que a medicina sempre falou da vitamina D, hoje a gente sabe que ela participa de muitos processos metabólicos, muitos, inúmeros deles, né? E não são poucos não, nós vamos falar um pouquinho aqui, tá? E o que a medicina sempre falou da vitamina D? A vitamina D, há aproximadamente 100 anos atrás, lá em 1922, que foi quando ela foi identificada, ela foi considerada determinante para a prevenção do raquitismo, que era uma doença muito comum naquela época e trazia muitas deformidades nos ossos das crianças, pela falta de cálcio. E aí descobriu-se que a falta de cálcio era por conta da falta da vitamina D, né? Que é a grande responsável pela absorção do cálcio lá no intestino. Então, se você tem pouca vitamina D, você tem pouca absorção de cálcio com certeza, ok? Então esse é o primeiro grande motivo dela ser queridinha. Só que hoje em dia a gente já sabe que a vitamina D tem uma importância muito maior do que isso, né? Principalmente quando ela está em níveis adequados, ela contribui muito no funcionamento de muitas partes do nosso corpo, inclusive no sistema imunológico, e além disso ela tem a capacidade de promover o aumento da saúde da gente de forma espetacular. Olha só, ela diminui a possibilidade do aparecimento do diabetes tipo 2. Então ela ajuda no controle do diabetes e a gente já tem um vídeo aqui falando sobre o assunto aqui no canal.
Ela ajuda muito na prevenção das doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson. Atua de forma extraordinária na prevenção e no tratamento das doenças autoimunes, como lúpus, tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide, psoríase, né? E esse benefício da vitamina D, ele revolucionou o meio médico, né? Esse tratamento das doenças autoimunes. Eu, particularmente, tenho uma sobrinha que hoje tem 15 anos, mas quando ela tinha 10 anos de idade, ela desenvolveu a psoríase, né? E a mãozinha dela ficava toda vermelha, o joelho machucado, os pés bem machucados. E a gente optou por fazer o tratamento dela com a vitamina D, altíssimas doses de vitamina D. Tem alguns médicos especialistas nesse assunto. E o Dr. Cícero Coimbra foi quem desenvolveu esse primeiro protocolo, esse primeiro sistema, essa primeira visão da vitamina D em altas doses para melhorar o sistema autoimune das pessoas, ok? Porque ela tem uma capacidade muito grande de atuar lá no sistema imunológico, né? Ela ajuda a prevenir, inclusive, as células cancerosas, ela melhora a parte cognitiva dos idosos, porque ela atua no sistema nervoso central, e além disso existem inúmeros, mas muitos estudos mesmo que demonstram a relação da eficiência da vitamina D com a síndrome metabólica também, que é muito comum nos dias de hoje, né? Principalmente na população mais idosa. E isso quer dizer que a vitamina D e síndrome metabólica significa que ela está diretamente ligada aos níveis de triglicerídeos, LDL, HDL, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares. Enfim, são muitos benefícios que a vitamina D promove aí, ok? Por isso que ela é hoje a minha queridinha, tá bom? E quais os níveis de vitamina D no sangue que a gente deve ter? Eu mantenho a minha entre 70 e 90, 100 nanogramas, e para eu manter isso eu tomo de 10 a 15 miligramas, de 10 a 15 mil unidades por dia para manter esse número, ok? Mas essa é uma dose que eu preciso. Cada organismo reage de uma maneira, cada organismo precisa de uma quantidade de vitamina D, tanto para subir dos níveis baixos para os níveis adequados, quanto para se manter lá em cima. Então, muitas vezes, tem pessoas que precisam tomar bastante vitamina D para subir o nível. E depois, na hora de manter, não precisa tomar muito, vai abaixando o nível até descobrir qual é a dose adequada para cada um deles, né? Por isso que a gente deve estar sempre medindo, né, a 25-hidroxivitamina D, que é a vitamina D3, a gente tem que estar medindo no sangue, né? E o teu médico aí, por isso que é importante um médico acompanhar, porque ele vai saber avaliar e te prescrever a dose correta, ok? A outra vitamina que não pode faltar é a vitamina K2, e aí a gente forma uma dupla extraordinária, né? A K2 e a vitamina D. Você não deve tomar a vitamina D sem tomar K2, e eu vou te explicar por quê. A vitamina K2 é como se fosse o direcionador do cálcio. Todas as células do nosso corpo, elas precisam de cálcio, mas o excesso de cálcio é extremamente prejudicial. O excesso de cálcio no sangue, ele tem que ir para o depósito, que é o osso e os dentes, né? Porque se ele ficar lá no sangue, né, muito cálcio circulando no sangue, esse cálcio pode se depositar nos tecidos moles, né, nos rins, ele pode se depositar no fígado e principalmente nos vasos sanguíneos. E isso pode provocar lá o infarto, pode provocar o AVC, ok? Então K2 é super importante, inclusive tem estudos que falam aí da importância da vitamina K2 no tratamento das artérias que já estão com depósito de placas de cálcio, ok? Então veja da importância da vitamina K2. E quanto tomar de K2? Na verdade não existe ainda um consenso de quanto tomar K2, mas de forma preventiva, usualmente de 80 a 120 microgramas por dia, ok? Muito bem, pessoal. Falei das 5 vitaminas, dos 5 suplementos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, ok? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.